Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aqui está teu filho, teu servo, ó Deus. Meu Deus, arrependimento, ó Deus, só entre ele e o Senhor, Pai. Meu Deus, que essa noite, ó Pai, meu Deus, o teu servo vai ministrar a tua palavra, ó Deus. Venha enxertar, meu Deus, o nosso coração, ó Deus. Meu Deus, com a tua palavra, para que a gente não venha pecar contra o Senhor. Meu Deus, derrama sobre a vida dele, ó Pai, unção, graça, sabedoria, ó Deus. Que através da vida dele o povo de Deus venha ser abençoado. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu abençoo missionário Alessandro, em nome de Jesus. Quem pode bater essa de palma? Glória a Deus, eu sou o amor de Deus, da paz do Senhor, amém? Amém. Para mim é motivo de alegria mais uma vez. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês que acreditaram, né, no ministério a qual Deus colocou na minha mão. Porque muitos, né, meteram pau. Mas eu louvo a Deus pela vida, né, do pastor Marcelo, pela vida, né, do missionário William ali, quando eu estava ali, drogado, cheio de cocaína ali, sentado naquele bar, cheirando e bebendo. E ele passava e dizia: ei, não quero nem saber a paz do Senhor. Eu digo: não, varão, a paz do Senhor não, porque só dá paz quem tem paz. E nesse momento eu não estou com paz. Ele diz: eu não quero nem saber. Você não deixa de ser meu irmão. Sabe por quê, meu amigo? A Bíblia diz, querido, a Bíblia diz em Malaquias 3,18: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve e quem não serve. Enquanto eles estão dentro da igreja querendo matar o seu sonho. Mas eu quero dizer uma coisa a você, querido: que matador de sonho é Satanás. Não importa o que ele vai dizer, se eu estou cozindo, se eu estou assando, eu só quero saber que eu vou viver em santidade para morar na glória. Porque ou é ou não é. Se eu sentir, eu me corrompi, eu digo: Pai, peguei contra o céu e contra a terra, e no céu altar eu não subo mais, porque a única coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu digo porque eu fui a Shogun. Eu segui as entidades malignas e fazia matança para o Satanás e conversava com ele. E ele me disse: olha, do Pai, estou te sentindo diferente. Se sair daqui, vai direto para os pés do homem de branco. Então, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas quando Deus quer, até a verdade ele fala. Eu estava com a garganta na bênção, para a glória do Senhor e para a minha honra, porque a glória é dele, mas a honra ele dá, porque ele diz: eu honro os que me honram. Ele diz que vai curar, que busca minhas contas. E a semana toda eu peguei. E eu só ponho na garganta com aroeira para hoje eu estar aqui. Mas muitos disseram que eu e você não ia a lugar nenhum. Mas só que Satanás, querido, ele é o pai da mentira. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Ele nunca vai falar, missionário William. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus está na guerra, peleja por você. Não morre não.
Aleluia. Eu estava ali, cheguei ali embaixo, aí o polícia civil falou, voltou para a igreja, foi não? Eu digo, não, eu voltei para Jesus, porque a igreja lá continua, mas eu voltei para Jesus. Ele disse, agora eu não acredito, mas eu digo, eu não estou pouco me lixando para o que você deixa, ou que vai deixar, ou vai acreditar. O que eu quero saber é que a minha vida está em santidade. Eu não ia nem pregar, mas eu digo, Senhor, eu vou pregar. E Deus falou, ei, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Se você, querido, fez algo que desagradou a Deus, não se importa não, coloca seu joelho no chão, coloca o pó, a cara no pó, talvez haja esperança, porque Deus ele é bom para me perdoar e te perdoar, meu querido. Os escribas e fariseus, ele quer matar a mim e a você, mas Deus ele está pronto para vivificar o nosso sonho. Aleluia. Vou deixar uma palavra que se conta no livro de Atos 9. Alavassou, mandar que a sério. Irmãos, você acredita em uma coisa? Missionário William, eu estava vendo os diabos elaborando a minha morte. Falei com a minha esposa, ele está assim, ó, tinha 3, e dizendo como é que nós vamos matar ele. E ali elaborando, eu fiquei tão desesperado que eu pulei até o fundo da casa. Não foi, Leila? Sem dever nada a ninguém. Mas o inimigo, ele, a cada dia, ele arquiteta a minha e a sua morte. Mas a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro, ele nos lavou e nos purificou. E o dono da vida e da morte só tem um, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu vou tomar a leitura. Atos 9. A convenção de Saulo no caminho de Damasco. Lá passou, mandaram que a séria. Ramante onde que a sonda lava sai. Senhor, meu Deus e meu Pai, em concordância com teu servo, eu quero te pedir, abre as comportas, meu Pai, da palavra, da revelação. Pai, derrama uma unção dobrada sobre a minha vida, que não venha eu falar, mas o teu Espírito venha bradar neste lugar, porque importa que eu diminua, o Senhor cresça e apareça, Pai, porque eu não sou nada, sou um miserável pecador, mas o Senhor me escolheu, Senhor, e escolheu o teu povo para fazer a diferença, Pai, porque o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter do seu mau pecado, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus caminhos e sararei a sua terra. Vou tomar a leitura. E Saulo, respirando ainda ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, ou seja, algum cristão, que homens ou mulher os conduzisse preso a Jerusalém. Indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro e para ti recalcitrar contra os aguilhões. Amém, meus irmãos? Irmão, me chama a atenção nesta palavra, porque Saulo de Tarso é um homem a qual ele dava a sua vida para perseguir os crentes. Alavaxou. E hoje, quantos estão desta maneira? Não sobe nem deixa você subir, não prega e não deixa você pregar, não louva e não quer que você louve, porque a Bíblia diz, querido, então vereis a diferença, porque tem quem é e quem não é no meio de nós. E aí fora, quantos estão querendo matar o meio do seu ministério? Ninguém acredita que você pode ter condições de ser usado pelo Espírito. Verdade, meu Deus. Só Ele é, só Ele pode. Lavar chomberei que a séria. Mas só que a Bíblia não diz, mas tem uma música que diz: se Deus te ligar a tomada, eu não prego, você
não for conosco. Porque Ele dá graça aos humildes, mas abate aos soberbos. Eu acho que é por causa disso que Deus tem me honrado. Porque eu sou humilde, varão. Eu sou humilde. Eu só preciso mais um pouquinho de mansidão. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitador do Deus vivo. Ser manso e humilde. Não adianta ser manso e não ser humilde. Não adianta ser humilde e não ser manso. Tem que andar os dois juntos em concordância para que possa morar na glória. Não é de qualquer jeito. Quando eu falei ao varão que eu tinha me afastado, ele disse: o homem que foi usado por Deus para ressuscitar uma mulher, para ressuscitar, que eu nunca vi ninguém estar afastado. Sabe por quê? O Senhor diz, querido, para que a gente possa ter a unção, a gente temos que descer. Aleluia, quando o Senhor olhou para Jeremias 18, ele disse: ei, Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, para que possa ouvir as minhas palavras. Ei, meu querido, se você não descer, não tem como ouvir a palavra, não tem como ouvir a voz de Deus. Eita, Senhor Jesus. E quando o homem e a mulher têm comunhão com Deus, Ele vai fazer obras maiores do que o possível fez. E eu disse a Deus, fiz um desafio, eu digo: Senhor, aqui eu já contei, minha esposa foi curada de coluna, o povo todo dava risada na igreja, parecia um ser, minha esposa é toda torta. Eu digo: o meu Deus vai curar. E na madrugada eu orava, quando ela tirou, saiu reta, e todos que estavam lá dentro foram envergonhados. Aleluia! Meu filho tinha um caroço na garganta, eu não estou fugindo da palavra, não. Os médicos não sabiam o que era. Eu digo: eu vou orar, que meu Deus vai curar. Orei, meu Deus curou. Minha mãe sentia dor o tempo todo, não sabia o que era. Eu orei, Deus curou. Eu digo: eu quero ver uma pessoa ressuscitar. Deus me levou no médico, 5 horas da manhã, eu não sabia para quê. Sabe o que eu quero dizer? Resumindo, eu vou entrar. Deus, Ele quer te exaltar no meio da multidão, meu querido. É para todo mundo ver, não é escondido não. Porque o meu Deus, Ele não opera no escondido. As pessoas nos antepassados, Ele prosseguia em caminhar para ver o Senhor, não porque Ele era, mas pelos milagres que Ele estava fazendo. E aí o povo seguia a multidão para ver os milagres. Porque tem 3 tipos de multidão. Tem a multidão de acusador, tem a multidão de fofoqueiro e tem a multidão que quer ver o milagre para quê? E a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. E aí eu fiquei, só tinha aquela mulher sentada. Eu vou entrar de novo na palavra. E aí Deus começou a esperar a gente encher. Quando tinha mais ou menos 50, 60 pessoas, aquela mulher deu um infarto fulminante. Defecou, se mijou toda. E ali, quando eu olhei, a bola do olho virou, ficou toda roxa. Deus falou: você não queria ver? Coloque a mão. Quando eu olhei pro lado, tinha uma mulher do candomblé cheia de tosse, começou a dar risada. Chama SAMU, chama SAMU. Eu digo: o Senhor vai me envergonhar no meio de todas essas pessoas. Ele disse: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Coloque a mão. Missionário, quando eu falei: espírito da morte, saia dessa vida agora, porque o dono da vida chegou. E autoridade você não tem para matar ela. Sai! Lavassumandara, sai! Aquela mulher abriu o olho e me olhou. Trastou, managassúpia. Me deu vontade de sair correndo. A mulher do candomblé começou a passar mal. Ela: nunca vi isso. O que aconteceu? Eu digo: deixa eu orar pela senhora. Ela: não me pegue, eu quero água. Eu quero água. Aleluia! E aí, sabe o que acontece? Muitos não creem, mas aquelas pessoas viram e creram. Chegou a mulher, veio dançando no mistério e disse: eu nunca vi, eu já vi falar, mas na minha igreja hoje todo mundo vai saber que eu vi uma pessoa ressuscitar. Porque tem que ver para crer. Eu falando e ninguém acredita. Eu falei: oh meu Deus, nem para alguém estar aqui para tirar uma foto. Deus falou: ei, eu não quero que ninguém se exalte por nada que eu faço, não. Porque os humilhados serão exaltados. Tudo que eu faço é para minha glória. É para minha glória. É para a glória de Deus, meus irmãos. Não adianta ninguém querer se exaltar, porque lá na frente será abatido.
respaldo, porque ele pegou na mão do sumo sacerdote a carta a qual dava legalidade de pegar e prender os crentes. A Bíblia me revela aqui, tiquitura minha, que o sacerdote já era Satanás. Porque quando uma pessoa dá legalidade para que possa matar os crentes, é porque está sendo usado por Satanás. Então há três tipos de voz: a voz da carne, a voz de Satanás e a voz de Deus. E muitos estão dando crédito mais à voz da carne e à voz de Satanás, e esquecendo da voz de Deus, porque a voz de Deus ela vive e reina para sempre. E se você tiver com o ouvido aberto, não tiver agravado, você vai dar a voz, vai dar crédito à voz de Deus. E Saulo de Tarso, por ele ter a legalidade, ele se sentia o bambambam. Ei, quantos hoje se sente o tal? Quantos hoje ele tem dinheiro, mas ele não tem paz? Ele tem dinheiro, mas ele não tem liberdade. Porque a Bíblia diz, querido, em João 14, verso 6, que o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, meu querido. Se não for por ele, a lugar nenhum, eu e você irá. O que é que está acontecendo com os jovens aí? Porque a Bíblia diz, querido, deixa bem claro que o amor, 1 Timóteo, se não me falha a memória, 1 Timóteo 5, versos 10, que o amor, o dinheiro, é a raiz de todos os males. 1 Timóteo, é isso mesmo, 5, 10. Então, querido, não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, não. Porque eu e você precisamos do dinheiro para sobreviver. Porque, infelizmente, a nossa comida é comprada com dinheiro, a nossa pet é comprada com dinheiro. Nós precisamos do dinheiro, mas é o amor que a humanidade está depositando no dinheiro e está esquecendo de amar a humanidade. Por isso que a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muitos dizem: meu dinheiro é o meu amigo, meu dinheiro é meu Deus. Mas tem dinheiro, só anda doente, gastando dinheiro com remédio. Tem dinheiro, não tem liberdade. Tem dinheiro, não tem um amigo fiel que eu e você temos. Tem dinheiro, mas a vida dele está por um trisco. Porque esse mundo aí, querido, aí fora, se você tiver para botar, você é amigo. Mas se você não tiver, você não é nada. Porque no mundo nós valemos o que temos, não o que somos. Mas o meu Pai, ele não faz acepção de pessoa. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não tem história não, meu irmão. Deus, ele quer exaltar eu e você. Só depende de mim e de você. Não foi muito longe, não. Estou aqui pregando hoje, mas há um mês só. Eu estou aqui porque Deus me honrou. Mas há um mês eu estava aí fora, me afastei. No mínimo eu gastei 7 mil de 2 meses. Só de cocaína e cachaça e orgia, tudo que o inimigo gostava. E aí todos olhavam para mim lá, mandar aqui a série. Eu não disse, eu não me afastei, eu fiquei 7 anos. Mas no dia que eu caí, eu disse: eu não sou digno de pregar a sua palavra, Pai. Porque eu não quero, querido, viver de engano. A Bíblia diz que uma fonte manancial não pode jorrar 2 tipos de água, doce e salgada, ou é ou não é, meu querido. E eu sempre tive uma vida de santidade com Deus. Mas houve esse delírio, eu digo: eu não vou pregar mais. Viva de engano o que quiser, meu irmão. Porque Deus, ele não brinca, não. Tudo tem limite. Tudo tem séria. Porque, meu Deus, ele não é menino e não se engana com pirulito. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. E vai a divisão da alma, espírito e medula,
apta a discernir todo pensamento de coração. Antes mesmo de eu e você pensar em fazer, Ele já sabe. E há uma grande diferença entre o pecado consumado, premeditado, e o deslize do quente. Porque a Bíblia diz que o Senhor era o dono do céu, não viu justo sequer que fizesse o bem que não pecasse. Mas a Bíblia diz também, querido, em Apocalipse 5, não me perdoe, 2 versos 5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Ei, Deus, Ele está falando comigo e contigo. Eu não tomo por mim as coisas passadas, e se o que você vai fazer de hoje em diante, levanta, resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre mim e sobre você. E Saulo de Tarso se sentiu no bam. Ei, eu vou travar sobre. Ele foi até o caminho lá, que é a Soderébia de Damasco. Ramancho. Mas chegando no caminho de Damasco, meu querido, veio um grande resplandor e derrubou ele no cavalo. Ei, eu quero te dizer uma coisa: os seus perseguidores, os meus perseguidores, eles cairão no cavalo, porque eu e você temos dono. Porque virá sobre ele um grande resplandor que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero te dizer uma coisa: eu e você somos o mais caro investimento que Deus já investiu nessa nessa terra. Deus, Ele aposta em você. Deus aposta em você, Sueli. Você pensa que você está vivo até hoje é porque Deus, Ele achou você bonita. É porque Deus, Ele tem plano e sabe que você será lá na frente. Só depende de você, Sueli. Deus tem plano de vocês. Só depende de nós, querido. Porque a Bíblia diz: aquilo que o homem planta, ele se fará. Ei, não pode o homem ele plantar abacate e colher goiaba. Se você plantar abacate, você vai colher abacate. Então vamos olhar, examine o homem a si mesmo. Vamos olhar como é que nós estamos caminhando no caminho do Evangelho. Porque o Evangelho não é de qualquer maneira, não, meu querido. Se fosse de qualquer maneira, todo mundo é pro céu. Verdade. Aleluia. E se fosse de qualquer maneira, Deus não vinha. Aleluia, inseminação espiritual. Não foi artificial, foi espiritual. Ele vinha logo um homem para consumar, mas foi necessário que ele sofresse, fosse humilhado, caluniado, cuspido, pisoteado e cicoteado, depois crucificado. E não é diferente na minha e na sua vida. Nós hoje estamos aqui, nascemos, crescemos, vamos dar fruto. Então hoje, porque Deus ele veio assim, porque para mostrar a mim e a vocês que nós teríamos condições, que nós teríamos condições de chegar à medida de varão perfeito. Aleluia. Pode até, querido, você não virá santo e eu não virá santo, porque santo só teve um. Mas pelo menos nós podemos se esforçar. Verdade. Porque nós não somos nada. Verdade. E ali Saulo de Tarso chegando no caminho de Damasco, chegando na curva de Damasco, ele foi surpreendido. Epa, Deus vai surpreender crente aqui. Eu não quero mandar séria. Deus ele vai surpreender. Saulo de Tarso ele falou: agora eu vou entrar em Damasco e vou matar um bocado de crente. Ei, querido, ei, querida, eu e você só vai morrer se papai do céu quiser. Se fosse de morrer, já tinha morrido. Verdade. Porque cada um aqui tem um testemunho e sabe o caminho que trilhou. E ali Saulo de Tarso foi e ficou cego. Incrível que Saulo não era crente, mas depois que ele ficou cego, engraçado que ele não conhecia, mas ele disse, quando aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegue?
segue. Ele disse: quem é, Senhor? Aleluia. Porque ele sabe que aquele resplendor, ele não vinha de qualquer pessoa. Aquele resplendor, ele tinha nome. Sabe o que eu quero dizer para você? Nós temos que estar em santidade para onde a gente chegar, a nossa face brilhar e as pessoas verem o resplendor de Jesus Cristo na minha e na sua face. Glória a Deus, aleluia, Deus. Alavaste, alavaste, quantos aqui é crente, mas em casa não é? Verdade, assim. Quando aqui é crente, mas só que na escola não é, nem fala de Jesus. É, sabe o que? Agente secreto de Jeová. Ninguém sabe que ele é crente. Ei, a Bíblia diz, querido, em Lucas, se não me falha a memória, Lucas 3,19 ou é 10,19, que o machado está posto sobre a raiz e a planta que não der fruto será arrancada e jogada no fogo. Verdade. Se você estiver na igreja e não estiver trabalhando para ganhar fruto, de nada vai adiantar, porque o Senhor disse: eis que fareis pescador de almas, de homens. Glória ao Senhor Jesus, obrigado, meu Pai. E ali Saulo de Tarso, ele disse que tu és, Senhor, aquele que tu persegue, duro e cru. E aí aqueles homens tomou Saulo e levou até uma cidade por nome Társio. Chegando lá, ele jejuou 3 dias sem ser crente. Aleluia. Sabe o que Deus quer falar contigo? Para ter visão, para ter revelação, tem que estar na posição. Não é de qualquer jeito. Não estou ele jejuou 3 noites e 3 dias. E quando o Senhor enviou Ananias para ir até a terra a qual ele estava, Ananias temeu e disse: não, Senhor, aquele homem que mata crente, como é que eu vou lá? Ei, você sabe o que eu quero dizer? Para de ser frouxo, querido. Vai aonde Deus te manda. O que ele mandar dizer, fala. O que ele mandar, brada. Se for para pastor, se for para missionário, ei, a terra não se manda. A Bíblia está escrito em João 3,8: a terra, olha, o vento assopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Aleluia, Jesus. É assim, eu e você é levado pelo Espírito. Aleluia, Senhor E Jesus. muita gente está massageando o ego. Verdade, meu Deus Deus. manda falar e cala a boca. Ei, a Bíblia diz: se você não falar, e aquele descer a sepultura num caminho da maldade, pagará dará conta daquele sangue. Então pare de ser criança na presença do Senhor e se levanta-te, porque tu és profeta, e profeta não vende o seu ministério. Entrega o que Deus quer, porque que Deus manda, ele garante, diácono, pra vassoura. Não tem história não. Se Deus te levantou como diácono, você é diácono. Só basta você descer, se humilhar, buscar a face dele e se converter do mau caminho, das práticas qual a gente praticava. Que eu digo por mim também, varão. Eu não sou hipócrita não. Então quando a gente busca só a unção, não tem história. O homem está até querendo passar na frente de Deus, muitos aí. Verdade. Mas infelizmente, eu falei ao meu bispo, digo: a partir de hoje eu não sou mais missionário. Eu vou ficar no banco para chegar de novo. Ele disse: não existe isso. Há uma só unção, há um só batismo. E Saulo de Tarso, jejuando 3 dias, olha que mistério. Quando Ananias disse que não ia, mas ele obedeceu a voz do Senhor e foi lá. Quando disse: Ananias, um homem de